Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Codependência Nunca Mais, Pare de Controlar os Outros e Cuide de Si Mesmo. A autora, jornalista e escritora conta nessa obra aqui as experiências dela com o alcoolismo, né? E também como codependente, ou seja, quando ela convive com a pessoa que tem problema com o alcoolismo. O livro trata, assim, como ela conta a experiência dela mais envolvida com o alcoolismo, mas também ela traz outros casos também, ou depoimentos, histórias aqui, de dependência química também. Mas o foco mesmo é o alcoolismo, né? Então o que seria essa codependência? Codependência é quando você para de viver a vida e passa a controlar o outro, ou seja, viver a vida do outro. Então ela conta relatos aqui de que ela despejava bebida alcoólica na pia para a pessoa não beber mais, ela ficava vigiando a pessoa, tá? Então, essa convivência com a pessoa que tem a dependência do álcool, ela, segundo a autora aqui, você passa a ser um codependente. Você para de deixar de viver a sua vida e passa a viver a vida do outro. E ela fala que isso aí é tão ou mais nocivo que a própria dependência. E ela conta tudo isso aqui, o porquê, né? Então tá até na metade da obra que o leitor vai observar que ela faz toda essa introdução teórica, né? Apesar de trazer alguns cases, da metade do livro para o final, ela vai tratar do eu mesmo, do bate-papo com o leitor. É um livro de autoajuda, é aquele livro que conversa com você, e ele traz até uns questionários ao final de cada capítulo para você responder, né? Tem uma parte muito legal que ela fala para você assinalar sim ou não, então tem várias perguntas, aí você vai respondendo, aí ao final ela fala, se você respondeu 3 ou mais, determina tal coisa. Então assim, é um livro que interage. O pessoal que já me conhece aqui do canal, eu gosto muito de livro que causa essa interação, que proporciona isso para o leitor, né? Então isso aqui, dos livros de autoajuda que eu já li, esse com certeza figura entre os melhores. É muito legal, como eu disse, da metade do livro para o final, é um bate-papo como se você estivesse sentado conversando com uma pessoa, né? Eu cheguei até esse livro, até esqueci de falar antes de entrar no livro, né? Através de uma pessoa muito querida, muito bacana. Eu não conhecia essa obra aqui, foi uma grata surpresa. E fiquei muito feliz pela oportunidade. Então vai aí o meu muito obrigado aí pela dica. Então vamos lá, ele tem quase 300 páginas, eu fiz algumas marcações aí, ó, não sei se dá para ver, fiz algumas marcaçõezinhas. Eu comecei a marcar, mas tem tanta coisa interessante que de repente falei, não vou nem marcar mais porque o livro é muito legal, ele dialoga muito com o leitor, tá? Mas vamos lá. Então ela vai contar dessa codependência, quando você passa a focar na vida do outro e não na sua vida. Então ela conta de um triângulo, eu ia falar círculos, mas é triângulo, que é o triângulo do resgate, do ataque, salvo engano, e da vitimização. Então, por exemplo, uma pessoa codependente que vive com uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, por exemplo, ela faz o resgate, ela vai lá, resgata a pessoa, busca a pessoa se tiver algum estabelecimento de bebida alcoólica, ela busca a pessoa, traz para casa, dá banho, cuida. A hora que a pessoa está lá na casa dela, ela começa o ataque. Então ela começa a atacar a pessoa. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu estava lá, né? E você me tirou de lá para mim vir atacar. Então começa a jogar todo aquilo que ficou engasgado, né? Começa a atacar. Aí o terceiro vértice do triângulo é a vitimização. É onde o codependente fala assim, eu não sou feliz por causa de você, né? Ou seja, eu não sou feliz por causa do outro. Aí o leitor fala assim, oi? É esse o pulo do gato que a autora fala no livro. Como assim você não é feliz por causa do outro? Você pode ser feliz, segundo a autora aqui, apesar do outro.
Isso ela fala não é virar as costas para o problema, não é fazer o jogo do contente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Não é virar as costas e falar, não, isso não é problema meu. Não é isso que ela fala. Ela fala, você pode auxiliar, mas colocando limites. Ó, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Tá? Então, é isso que é interessante. O leitor vai ver isso aqui na obra. Ela usa uma linguagem muito tranquila e a leitura flui muito, muito bacana. Então, é isso assim. Ela até coloca aqui, eu até marquei, quer ver? Aqui, até de laranjinha aqui, ó, que é o resumo, né? Viva a própria vida. Eu vou mostrar para vocês, onde ela já faz o resumo do livro, ó. Se eu pudesse transmitir uma única mensagem com este livro, seria a seguinte forma: a forma mais fácil de sentir transtornado é se envolvendo na vida dos outros. E a forma mais rápida de recuperar a sanidade e a felicidade é cuidando da própria vida. Assim, na metade do livro, né, aí ela começa para falar para você cuidar de si, porque ela vai falar de todos os traumas, né, daqueles que vivem ao entorno da pessoa que tem problema de alcoolismo. Ela fala para você começar a tratar de você, né? Tratar essa criança interior que tem em você, porque ela fala que os problemas dos codependentes, né? Eles perpetuam durante toda a vida, de repente parece que o indivíduo está bem, mas de repente dispara um gatilho bem mais adulto, bem mais maduro. Então, de repente, a criança vive num lar onde tem um problema com um ente, o pai ou mãe, vamos colocar assim, problema de alcoolismo. Às vezes lá na vida adulta, starta, né, dispara um gatilho aí, que é desde a época da infância. Ela conta uma coisa muito comum, que às vezes o dependente do alcoolismo, né, ele fala assim, poxa, estou curado, agora sou uma outra pessoa, mas as pessoas ao entorno, os codependentes, esse ressentimento fica, ele não desaparece quando a outra pessoa para de beber. Isso ele vai, a codependente ele vai carregar isso. E da segunda metade do livro para cá ele fala desse cuidar dessa pessoa, né? Cuidar do codependente para sair dessa codependência, né? Ela cita aqui vários fatores, tanto positivos tanto negativos e até positivos. Por exemplo, muitos dos defeitos ou até mesmo das qualidades que o codependente tem, eles são frutos dessa convivência, desse período do alcoolismo. Então, até o fato, por exemplo, de você ser um bom marido, ou ser uma pessoa que cumpre o seu horário, ser um workaholic, que se dedica totalmente ao trabalho, pode ser até fruto, pode ter startado por esse período de codependência. Então, assim, não é só os defeitos. Ele é assim porque conviveu com uma família que tinha problema de alcoolismo. Não, às vezes até as qualidades são fruto dessa convivência. É muito interessante, tá? Então, eu fiz umas marcaçãozinhas, vamos ler aqui. O livro é lindo, né, como eu falei. Olha lá, até se tornar um workaholic ou viciado em trabalho. Então, até às vezes, muitos dos aspectos positivos que a pessoa traz pode ser fruto dessa convivência com o dependente do alcoolismo, né, do álcool, né? Então, vamos lá. Tá, aqui é aquela parte que eu falei assim, não é você virar as costas para o problema, não é isso que ela fala, é você, apesar de tudo, tratar isso com amor. Isso, ó, vivendo a vida de cada um através de Deus. Ó, talvez estejamos apegados a pessoas, vivendo a vida de cada uma por e através delas. Há tanto tempo nos deixamos de ter vida própria. É isso aí. É mais seguro viver apegado, parará, se continuarem reagindo. Então ela fala assim, que para você prestar atenção se você não está com algum tipo de obsessão com a vida do outro. Então você pode ajudar o outro, é como eu falei, você não vai virar as costas para o outro,
mas você focar no aqui e agora, tá? Olha lá. Então ela pede para você abrir mão dos ressentimentos, não é fácil, ela vai mostrar os passos, ela usa até os 12 passos dos alcoólatras anônimos para o codependente. Ela fala para você abrir mão dos ressentimentos do passado e tomar cuidado com o medo do futuro, focar no agora, né? Ah lá, que é a parte do desligamento emocional. Agora que eu achei, ó. O fato de praticarmos o desligamento emocional não significa que não nos importamos com a pessoa. Significa que aprendemos a amar, nos importar e nos envolver sem perder a sanidade. Eu fiz até uma marcação para voltar lá na página, para ir na página 128. Vamos ver o que tem na página 128. Que eu deixei marcadinho aqui. Tá. Ah lá, viver a própria vida talvez não pareça uma ideia empolgante para alguns de vocês também. Dedicamos tanto tempo aos outros que nos esquecemos de como aproveitar a nossa vida. Não me refiro a esses comportamentos quando abordo o autocuidado. O que eu quero dizer é que ele é uma forma de encarar nós mesmos em nossa vida e dizer, sou responsável por mim. Bacana. Eu não acabei nem encontrando o que eu queria aqui, né? Mas ela fala... Peraí um pouquinho. Nós podemos entrar nesse espírito, mas eu vou dar... Tá. Ó, acredito que existam coisas empolgantes e interessantes reservadas para cada um de nós. Que existe um propósito divertido, digno, além de cuidar dos outros e de ser um apêndice de alguém. Ela fala disso, né? Que você não é abandonar. Você ainda pode... cuidar da pessoa, mas ter a sua vida, né? Então, aqui já estamos na metade, como eu falei, né? Olha lá, tem essa parte aqui do ame-se, é onde ela começa a trabalhar o codependente. Como eu falei, né? Tem tanta coisa... Aqui eu falei, cuide da criança interior, né? Pare de procurar pela felicidade nos outros. Nossa fonte de felicidade e bem-estar não está dentro de alguém, está dentro de nós. Aprenda a ser o seu centro, é focar em você, né? Então ela vai falando isso aí, tal. Olha, é um bate-papo muito legal, parece que você está aí, principalmente para alguém que teve algum envolvimento com algum ente, algum lar que teve problema de alcoolismo, com certeza vai se identificar com o livro aqui, né? Então ela vai dando umas dicas, a autora. Não se incomode com tudo, apenas só ouça. Não queira inventar a roda, salvar o mundo. Ela fala que não é por aí. São várias coisas que ela vai trazendo aqui. Ó. Ver se eu vou achando mais alguma coisa. Como eu disse, eu tinha marcado tanta coisa, mas o livro inteiro é muito legal, né? Quando o problema é solucionado, podemos nos sentir vazios e sem vontade de viver. Ah, tá. Aqui ela fala de pessoas que se acostumam tanto com os problemas que acham normal viver com o problema. Então, quando o problema é solucionado, a pessoa parece que perde a razão de viver. Então, ela fala para o leitor procurar um propósito saudável para continuar, né? Então, de repente, aí um novo trabalho, um novo emprego, praticar atividade física, conhecer pessoas, se permitir ao novo, muito legal. Quantos de nós já não conhecemos aquela pessoa que toda vez que se encontra ela, né, ou quase toda vez, vamos colocar assim, ela está imersa em problemas, né? Eu falei, poxa, será que eu nunca consigo ver essa pessoa feliz, né? Apesar dos problemas, tem como ser feliz, é o que a autora coloca aqui, que nem tudo é para sempre. Existem momentos existem momentos e fases que aparecem problemas. A própria autora conta uma história muito interessante aqui dela mesma, em que faltando 2 semanas pro Natal, a casa dela pegou fogo, incendiou, justamente quando o marido estava parando com o problema do alcoolismo. E depois de tudo, das cinzas, né, literalmente, das cinzas da casa, ela começou a se engajar nos alcoólatras anônimos, tomou a frente, ela criou também, que seria os codependentes anônimos, né, que tem as mesmas
ela segue as mesmas diretrizes, ou quase as mesmas diretrizes dos alcoólatras anônimos, os 12 passos, mas são para os codependentes. E ela passou a tomar a frente disso aí, né? Então, das cinzas mesmo, ela renasceu para um outro momento, tomou a frente, começou a escrever. Então, nada é definitivo, isso que ela coloca aqui. Então, esse livro aqui, ele é muito bom em vários aspectos. É um bate-papo que, independente se você teve algum problema relacionado com dependência química, ou dependência de álcool, ou do familiar, ele tem umas dicas de experiência de vida, traz cases de pessoas que passaram por problemas e que ao final encontraram a solução e conseguiram conviver apesar de. Então é muito bacana mesmo, né? Vou ler mais um trechinho aqui, ó. Boa parte da nossa angústia está relacionada ao luto por problemas não resolvidos e ver que as coisas não acontecem como queríamos e esperávamos. Precisamos abrir mão das nossas expectativas e lembrar que somos pessoas importantes e valiosas, que merecemos ter uma vida decente. É isso, eu não queria, um passo de cada vez, viver hoje, acreditar em você, você é capaz. Então ela fala muito de um trecho muito interessante aqui, que ela fala que muito de nós, né, acabamos nos odiando, então achamos que não somos capazes, nos sentimos menores, quando na realidade não é verdade. Cada pessoa é uma pessoa única, você veio para esse mundo com um propósito, então ela coloca aqui, você não veio aqui só a passeio, isso tudo carrega um significado, um porquê de você estar aqui. Então assim, é um bate-papo maravilhoso, eu podia ficar aqui horas falando, né? Como eu disse, eu tinha marcado tanta coisa, mas no fim parei de marcar porque o livro inteiro é muito legal. Traz dicas para a vida mesmo, né? E é uma experiência dela, traz experiência de outras pessoas que frequentam os Alcoólatras Anônimos e os Codependentes Anônimos também. Ao final do livro, ela traz uma série de instituições que podem ajudar nessa caminhada aí, tá? É muito, muito bacana mesmo. Bibliografia é muito legal também, então ela cita muitas obras aqui. Tá? Então ela vai trazer aí um livro que eu li também, O Complexo de Cinderela. Então aquela pessoa, né, que se doa achando que o outro vai melhorar e o outro não vai melhorar nunca. Aquelas promessas, não vou beber mais, ou não vou fazer uso de substâncias ilícitas mais. E de repente nunca isso é verdade. Mesmo assim a pessoa continua acreditando. Não que não é para acreditar, mas é para acreditar com amor, segundo a autora, não fazendo aquele papel de vítima. Ah, você sempre mentiu para mim. Bom, é isso. Tô acabando voltando no livro de novo. Pessoal, ó, é isso aí. Uma dica de leitura muito legal. Fiquei muito feliz de ter lido. Uma grata surpresa. Não conhecia a obra. Codependência nunca mais. Pare de controlar os outros e cuide de si mesmo. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Valeu. Forte abraço.